Neste vídeo, nós vamos fazer uma introdução ao tema das pedras rúnicas. O que são as pedras rúnicas? Para que serviam? Quem faziam? Qual era o intuito de se ter uma pedra rúnica? Explicaremos quais as principais pedras rúnicas na área dinamarquesa. Vamos delimitar a Dinamarca. E também esse será um guia que serve tanto para estudo como também um guia para os viajantes. As pedras rúnicas são monumentos memoriais. Elas são aqueles blocos de granitos grandes, pesados, que foram erguidas justamente para lembrar e mais ainda reverenciar a memória de alguém. Então, elas não são pedras tumulares, elas não são epitáfios, elas são monumentos em honra e homenagem à memória de alguém muito querido, de alguém muito importante. Essas pedras rúnicas, elas eram sempre erguidas em estradas, próximo a pontes, onde passavam muitas pessoas, no campo, nas fazendas, mas nunca nas cidades. Elas ficavam sempre em locais onde muitas pessoas transitavam, nos caminhos. Então, existia ali uma ponte onde muitos fazendeiros, onde muitos comerciantes passavam, então olhavam, de quem essa pedra rúnica reverencia e honra a memória. Ficavam também algumas erguidas em cemitérios, mas o morto às vezes nem ali estava, era simplesmente como o cemitério era um lugar onde muitas pessoas transitavam, paravam, às vezes até se esquecia do seu falecido lá, para ir observar esse grande monumento que eram essas pedras rúnicas. Para erguer essas pedras era algo muito dispendioso, elas envolviam muito dinheiro, então não era para qualquer um, eram somente os muito abastados que podiam mandar erguer esses monumentos memoriais. Então, essas pedras rúnicas, além de honrar e reverenciar a memória de um falecido ou até de uma falecida, eram mais ainda uma demonstração de poder, de força, né? Um muito poderoso, um fazendeiro muito rico, muito forte dentro daquela região, ele poderia então mandar erguer uma pedra rúnica. Ela é um demarcador social também, mostrando que o falecido que está com a sua memória sendo reverenciada ali, não é qualquer falecido, ele vem de uma família muito poderosa que deixa a sua marca nesses caminhos, próximos de pontes, próximos de estradas, para mostrar que naquela região o seu poder político, social, administrativo é o maior possível. A maioria de todas essas pedras rúnicas que são encontradas hoje na área dinamarquesa, elas foram erguidas, como dito anteriormente, por pessoas muito ricas, por reis, por algum iar daquela região muito poderoso, e elas têm essa fórmula memorialista, elas são um memorial para sempre se lembrar do morto, e ela se utiliza do alfabeto rúnico, ela utiliza as runas para serem escritas ali, como dito, forma de escrita. Não há nenhuma fórmula mágica nessas runas.
né, que estão colocadas, que estão grafadas nessas pedras rúnicas. Porque os estudiosos, os runólogos que se dedicam aos estudos epigráficos das runas, já nos mostram que essa é uma forma de escrita e que as runas não são mágicas por elas mesmas, elas precisam de um contexto extremamente específico para serem usadas para fins mágicos. Nas pedras rúnicas que nós estamos analisando aqui nesse vídeo, elas não têm nenhum contexto religioso e também nenhum contexto mágico. Então não adianta pegar as pedras rúnicas que estão lá em ele, que são pedras memoriais para reverenciar a memória de reis e de rainhas, e achar que aquilo é uma fórmula mágica, porque em hipótese alguma é. Se há quem faça isso, olho muito vivo, porque isso não é o correto. Isso não passa de enganação. Então, as pedras rúnicas são memoriais que se utilizam do alfabeto rúnico para reverenciar a memória de alguém muito importante. E é o mais importante de tudo. Nas pedras rúnicas há duas coisinhas básicas. Primeiro, o nome de quem, em homenagem à memória de quem aquela pedra foi erguida. E o segundo também, tão importante quanto, quem mandou fazer essa pedra rúnica. Então, no caso, a esposa para o esposo, ou também em alguns casos, o esposo para a esposa, ou a família toda, a esposa, os filhos, o neto, em memória de alguém. Então, é preciso ter sempre esses dois itens: o nome em homenagem, o nome de quem está sendo homenageado e o nome de quem patrocinou a empreitada. A maioria absoluta das pedras rúnicas da área dinamarquesa, objetivo desse vídeo, datam do século X ao século XII. São raras as que datam do século IV ao século VIII, ao século IX. Portanto, a maioria dessas pedras rúnicas foram erguidas em plena cristianização, ou até quando a cristianização já estava plenamente efetivada. E o seu conteúdo não é pagão, ele está dentro desse contexto cristão. Elas são pedras memoriais, não são pedras tumulares. A maioria dos homenageados que tem a sua memória reverenciada nessas pedras não morreu em batalha. A maioria deles morreu velho em suas casas, em suas fazendas, em seus grandes salões. Morreram muitas vezes de morte natural ou devido a doenças, mas não em batalhas. E elas sempre foram erguidas pelos familiares. A maioria absoluta foi erguida por esposas, por mulheres, em homenagem aos seus esposos, aos homens importantes da sua família. Erguer uma pedra rúnica não era uma tarefa fácil. Exigia trazer um bloco de granito, muitas vezes de uma região distante, escolher o bloco certo, contratar alguém com letramento, sabendo ler, sabendo escrever, sabendo interpretar e sabendo grafar, utilizando a técnica para grafar no granito, que é uma rocha muito dura. E, portanto, envolvia muitas pessoas, envolvia muito dinheiro. Então, eram as mulheres que comissionavam todos esses artistas, toda essa mão de obra especializada para erguer essas pedras. Portanto, as pedras rúnicas eram um empreendimento feminino. A maioria dessas pedras, como já dito anteriormente, mas é sempre bom reforçar,
trazem memória, trazem mensagens de afeto, de saudade, muitas vezes lamentando a perda. Há pedras que trazem mensagens de muita tristeza, como uma das pedras que foi erguida em homenagem à esposa de um fazendeiro muito rico, aonde ele lamenta a perda da esposa, pois era ela que administrava muito bem toda a fazenda, e ele lamenta a perda da sua esposa querida, da mulher que ele amava, e que ela é insubstituível, tanto na sua vida como na administração de todos os bens da família. E é um lamento de profunda saudade. Essa é uma exceção, porque a maioria é justamente o contrário, as mulheres lamentando a perda dos seus esposos, do seu ente querido. Já os temas pagãos são muito raros nas pedras rúnicas, eles vão aparecer muito poucos, eles vão aparecer muitas vezes com alguns símbolos, né? Nessas raras vezes que aparecem, são símbolos, alguns são invocações ao deus Thor, e alguns também vão apresentar algumas máscaras nessas pedras que vão remeter aos temas pagãos, mas, como dito no começo, são raros. A maioria são pedras erguidas para reverenciar a memória. Agora nós vamos falar de algumas pedras rúnicas que estão na Dinamarca e que estão expostas para visitação. Algumas totalmente gratuitas e outras que necessitam pagamento de ingresso porque ficam dentro do espaço de museus. O primeiro conjunto, que é o mais acessível de todos, que se encontra na ilha da Zelândia, onde está localizada a capital da Dinamarca, Copenhague, que é o belíssimo salão único que existe desde o século XIX, que está nas dependências do Museu Nacional, que é no centro da cidade, próximo ali da estação central de trem, próximo à Gliptoteca e todo um grande circuito cultural da cidade de Copenhague. O ingresso para o museu é meio caro, né? Claro, isso tudo pensando nos padrões brasileiros, mas vale cada centavo de coroa dinamarquesa paga. Não só pelo salão único e pelo acervo da era viking, que para quem tem interesse é um acervo que merece ser visitado e que leva mais de 1 hora de visitação. Isso fora o acervo de pré-história, de Idade Média, de Renascimento do museu. Ou seja, é praticamente uma visitação de um dia inteiro, porque leva muitas horas, mas vale cada centavo. Mas esse salão único que existe no Museu Nacional desde o século XIX, há um grande conjunto de pedras e onde temos que destacar a grande pedra rúnica de Snolleleu, que vai relembrar a memória de um grande recitador de um salão real muito importante da época pré-cristã, da era viking ali. Então, está lá esse grande conjunto de pedras. Destaque para essa pedra, que é muito conhecida, tem até em livros didáticos, alguns até colocam essa pedra. Então, é a pedra mais conhecida. E é também um destaque ali da pedra que traz 2 símbolos importantíssimos para a aristocracia pré-cristã, que é o triskelion com cornos e uma suástica. Então, é muito importante visitar, pode ser fotografado sem problema nenhum, tem até uma iluminação bem interessante ali. As outras pedras que fazem parte desse salão único,
que dá entrada ali para todo o acervo da Era Viking do Museu Nacional. Ele também vai apresentar outras pedras, que uma delas traz uma invocação ao deus Thor, a outra aparece uma inscrição todos os vikings, mostrando a importância que essas incursões ao mar, desse ofício do ser viking, o quanto era importante para essa sociedade. E a terceira, que também não menos importante, é grafada uma maldição para aqueles que, por acaso, um dia tentassem destruir essa pedra. Outro conjunto que merece também muito destaque, e esse já possui pedras que têm visitação gratuita e alguns que têm visitação paga, é na cidade de Lund. Lund fica no sul da Suécia, na região da Escânia, uma região que durante a Era Viking era controlada pelos daneses. Então, apesar de ficar na Suécia, ela tem todo esse controle danês. Então, a sua arte, as pedras rúnicas que são encontradas ali, que estão expostas ali, todas elas vão refletir um contexto social, cultural, mítico, religioso dos daneses, não dos suecos. Lund é facílimo chegar em Lund. Basta chegar na estação central de Copenhague, comprar o ticket, pegar o trem e descer 1 hora depois em Lund. A estação de Lund é no centro da cidade, não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade, para usar uma expressão assim, bem cheia de brasilidade, é um verdadeiro presepinho. Construções renascentistas muitíssimo bem conservadas, uma catedral tardo medieval também belíssima, jardins, tudo muito bem cuidado, tudo com extremo acesso fácil a pé. Vejam só, a pé, se conhece Lund totalmente a pé, descendo na estação de trem no centro da cidade. O primeiro conjunto de pedras rúnicas, que é totalmente gratuito, já que está localizado num local público, né, que é a colina ali das pedras rúnicas, que é um jardim, uma praça maravilhosa, que fica em frente à Universidade de Lund. Ali vocês já vão se deparar com um conjunto de 6 pedras rúnicas. Podem ser fotografadas, é claro, indo no verão, a luz é tudo mais fácil, porque no inverno corre-se o risco de chover ou de ter neve, e aí não dá para ver direito as pedras. Então, existe todo esse conjunto ali, muito fácil de ser localizado, e algumas pedras ali têm inscrições bem interessantes, algumas delas falam de expedições vikings. Olha, novamente retomando o tema lá da pedra que está no Museu Nacional, que quem vai ver as pedras em Lund primeiro já viu, é claro, o Salão Único do Museu Nacional de Copenhague. Então tem essa inscrição, né, homenageando, uma espécie de homenagem a esses bravos homens que decidiram se lançar ao mar a Viking. E ali também tem uma outra inscrição, que é uma cruz com uma suástica, que é um símbolo de ressurreição. Então, vale a pena visitar, é claro, o conjunto rúnico e também passear pelo bem cuidado jardim de frente à Universidade de Lund. O outro conjunto de pedras rúnicas, que também é gratuito e pode se visitar, fica num outro jardim, só que é o jardim do Museu Kulturen, que é um museu especializado, um museu que vale também
cada centavo que se paga na sua visitação. E também é uma visitação grande de mais de 3 horas dentro desse museu. Nos jardins desse museu, que aí a visitação é totalmente gratuita, também há o conjunto de pedras rúnicas ali que vocês podem visitar, pode fotografar e passear pelos jardins. Mas a grande coisa está depois que se paga o ingresso dentro do museu. É ali que está o conjunto da Runnestadt, que está dentro do Museu Kulturen, aonde é possível ver a inscrição onde aparece o nome da giganta Hieroquim. Então, o Museu Kulturen tem 2 conjuntos de pedras rúnicas. E não menos importante, o último conjunto, que está em Lund, que aí também é gratuito, é o hall de entrada da biblioteca da universidade, que vejam só, senhoras e senhores, fundada em 1666, E aí a gente lembra de 1666 de Melissa. E aí, um vitral maravilhoso, a catedral não, a universidade, que lembra um pouco de uma catedral coberta de era, no verão, toda verde. E assim que você adentra ao hall da universidade, você vê a pedra única de 4 metros, aquele monumento gigante, onde a gente se sente um pouco pequeno diante de toda a grandiosidade, aonde estão gravados ali vários lobos. Então, esse conjunto também é muito importante. Então, pós-Copenhague, a visita a Lund para conhecer esse grande conjunto de pedras rúnicas. Agora nós vamos falar sobre as pedras rúnicas que ficam na região da Jutlândia, começando pela localidade de Jelling, que fica muito próximo de Copenhague. São 2 horas de trem direto. Em Jelling há 2 pedras rúnicas que ficam em local aberto e público, portanto, a sua visitação é totalmente gratuita, podendo ser visitada durante o dia sem problema nenhum e sem custo para o viajante. Essas 2 pedras são pedras comemorativas. A primeira delas foi erguida pelo rei Gon em homenagem à sua esposa Tia. E nessa pedra é a primeira vez que está grafado o nome Dinamarca. Ao lado dessa pedra existe a outra pedra que foi erguida pelo rei Haroldo, sim, o Dente Azul, aquele que dá nome ao sistema de transmissão internet sem fio, Bluetooth, que são as 2 iniciais do nome do rei, grafadas em rúnico, que todo mundo vê numa série de coisas. Essa pedra foi erguida para comemorar a unificação e também cristianização da Dinamarca. Então, são 2 pedras comemorativas. E é interessante também salientar que recentemente, uma coisa de uns 5, 6 anos, essas pedras receberam uma proteção de vidro. Então, elas estão cobertas pelos lados e por cima com uma camada de vidro muito bem feita, dá para tirar fotografia sem sair reflexo, para proteger justamente essas pedras das intempéries e também de supostos vandalismos, como os muitos monumentos históricos ao redor do mundo, às vezes acabam infelizmente recebendo essa vandalização, essa agressão. E é também interessante salientar que Jelling, apesar de ser uma localidade pequena, vale a pena a visitação ao Museu de Jelling, que entrada também é gratuita, que fica bem próximo ao local onde estão as pedras.
E também para quem está viajando, principalmente no verão, às vezes a gente fica pensando, Escandinávia, neve, no frio, a neve. O ruim de viajar para a Escandinávia entre outubro e maio é que a maioria dos museus está fechado por conta do inverno. E depois em alguns lugares também pode nevar e fica difícil o acesso. É ir no verão mesmo, para aproveitar os mercados, aproveitar tudo. E uma dica muito simpática de ele: apreciem as rosas de ele, as rosas de todas as cores pela cidade toda. Então, além do museu, muito interessante, além da beleza dessas duas pedras rúnicas, apreciem também, só a 2 horinhas de Copenhague, as rosas de ele. Um outro local para apreciar outras pedras rúnicas, mais especificamente 6 delas, fica em Aarhus, distante 3 horas de trem de Copenhague. Ali, esse acervo está no 2º maior museu da Dinamarca, depois do Museu Nacional, que fica em Copenhague, é claro, que é o Museu Mosgård, que também recebe o apelidinho simpático de Momo. Nesse museu, que a entrada não é franca, diferente de Ellen, é entrada paga, você paga para visitar o museu. Vale a pena, vale, assim como o Museu Nacional, vale cada centavo, porque o acervo é grande, é praticamente uma visitação de mais de 4 horas. No acervo do museu há 6 pedras rúnicas ali, com um jogo de luzes muito bem feito, a estruturação das salas onde estão essas pedras é um convite ao visitante para ele apreciar com calma, com muita tranquilidade, observando o jogo de luzes, que dá para ver muitos detalhes dessas pedras. E ali, no acervo do Momo, está presente a grande pedra no melhor estilo da arte Mamen, já da arte viking, que é a pedra do período pagão, chamada de a Máscara de Aarhus, que muitos pesquisadores atribuem essa como sendo a máscara de Odin. Então é uma pedra que foi pintada e, é claro, para ir para o museu, para seu restauro e conservação, ela recebeu uma nova pintura até para proporcionar ao visitante, com seu jogo de luz, uma melhor apreciação dessas pedras que estão expostas ali no Museu Mosgård. A cidade de Aarhus também é uma cidade que possui outros acervos museológicos, inclusive no centro da cidade há um museu viking, também com várias peças, que a entrada também é paga, e é um dos grandes atrativos museológicos que é presente em toda a Escandinávia. Não há monitores no museu. E também a bilheteria você paga com o cartão de crédito ali e deposita o seu ingresso. Não há nenhum intermediário físico. E nem por isso as pessoas viajantes deixam de pagar o seu ingresso e entrar no museu gratuitamente. Então, somente a 3 horas de Copenhague é possível observar 6 pedras rúnicas nesse acervo espetacular que é o Museu Mosgård. E por último, a região de Schleswig, que aí já é em território alemão, distante 4 horas de trem de Copenhague. Também é um passeio muito interessante, que você vai poder conhecer ali toda a região de Haithabu ou Hedeby, que é conhecido pelos 2 nomes. No museu, que também é entrada paga, além de todo o acervo muito bem cuidado, muito bem estruturado, que há ali das escavações que foram realizadas no local, é possível também observar outras pedras rúnicas
presentes nesse museu. E aí, essas pedras, muitas delas estão em outro museu, é possível observar essas pedras no Museu de Redby, e há outro museu na localidade que conserva parte da fortificação do Dannervik, né, que fica ali, e essas pedras foram erguidas também durante a Era Viking para se colocarem ali como grandes monumentos ao lado dessa fortificação. Então, esse guia foi feito para mostrar o grande acervo de pedras rúnicas que, saindo de Copenhague, é possível ir e voltar no mesmo dia, ou sair de manhã, aproveitar todo dia, dormir uma noite e voltar. É de facílimo acesso, há um fluxo muito grande de turistas, de viajantes, de estudiosos que acabam fazendo esse percurso, montando uma base em Copenhague e indo e voltando todos os dias. Então nós desejamos que esse guia, para você que está pensando em fazer a sua viagem, ele tenha sido útil para você estruturar melhor a sua viagem, para você que está começando, querer entender toda essa questão das pedras rúnicas, o que foram as pedras rúnicas, também esperamos e desejamos que ele seja um excelente começo para as suas pesquisas. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações, faça os seus comentários, mande as suas perguntas, mande a sua sugestão e, principalmente, compartilhe esse vídeo para aquele amigo que ainda está meio nebuloso nessa questão das runas e das pedras rúnicas. Dê o seu like, muito obrigado e até a próxima!